As propriedades dos metais têm muita relevância num contexto geral para o ramo de qualquer engenharia. Discussões e análises sobre alguns aspectos físicos e químicos são muito importantes na hora de desenvolver um projeto e também no momento da tomada de decisões e resolução de problemas, uma vez que cada metal se comporta de uma maneira quando colocado sobre testes em diferentes situações. Por isso, é de suma importância que o engenheiro tenha ciência dessas propriedades, para que possa da melhor forma possível explorar essas características e aplicá-las de maneira coerente e precisa. Em laboratório, nas aulas, reproduzimos e analisamos 4 experimentos, dos quais vou apresentá-los em sequência no vídeo a seguir. No primeiro momento, temos a estação de número 1, que é a da condutividade elétrica, onde verificamos as diferenças de potencial de algumas soluções salinas por meio de um instrumento chamado condutímetro, e com isso podemos avaliar as capacidades iônicas de cada amostra. O experimento iniciou com a calibragem do aparelho medidor, primeiro zerando o aparelho e em seguida calibrando a sonda, lavada com uma solução com o valor e temperatura conhecida, no caso foi água deionizada, e por fim secando com papel absorvente. Com o aparelho calibrado, damos início ao procedimento. Mergulhamos a ponta da sonda nas soluções, podendo obter os valores de cada uma como está sendo demonstrado no vídeo experimento. Existem duas correspondentes a essa medida, uma milimicromos e a outra microsiemens por centímetro. Esse valor, então, mostra o total de sólidos dissolvidos que foram capazes de passar pela fibra de vidro do medidor, as soluções diluídas em igual concentração em seus valores de medição. Com relação à condutividade, obtemos os seguintes resultados: o sulfato de cobre com 694 microsiemens, sulfato de zinco com 804 microsiemens, o sulfato ferroso com 905 microsiemens, nitreto de níquel com 152 microsiemens, cloreto de alumínio com 1622 microsiemens e, por fim, o mais forte deles, o sulfato férrico com 2,47 milisiemens. O experimento ocorreu de forma planejada, os resultados obtidos coincidiram com os da teoria e a medição ocorreu sem problemas em todas as soluções, tendo como fator final um resultado satisfatório. A próxima estação é a de número 2, intitulada Condutividade Térmica, onde com uma pinça de madeira colocamos em teste 5 metais, sendo eles o alumínio, cobre, zinco, ferro e níquel, onde colocamos as peças sobre uma chama provida pelo bico de Bunsen após um determinado tempo e então aferimos as temperaturas com o auxílio do termômetro infravermelho e comparamos as diferenças dos coeficientes de condutividade térmica dos metais colocados em teste, podendo assim comprovar que cada metal tem seu próprio coeficiente térmico e por fim demonstrando que, dentre os materiais testados, o com maior condutividade térmica foi o do cobre, seguido pelo do alumínio. O experimento nos comprova que os metais são excelentes condutores térmicos, e dentre os testados no experimento, o cobre se sobressai como sendo o melhor condutor, assim como demonstrado em livros. Também nos mostra que é importante ter ciência de como cada metal se comporta quando exposto a altas temperaturas e como se dá a sua característica de condutividade térmica. Sendo assim, para o engenheiro é importante ter tais conhecimentos, pois assim ele terá condições de aproveitar ao máximo cada propriedade do metal escolhido e ainda utilizando de maneira correta, elegendo assim qual metal terá melhor uso e será mais viável para determinada necessidade. Na estação de número 5, intitulada Magnetismo, testamos o comportamento magnético de alguns metais, dentre eles o aço inox ferrítico, o titânio, o aço C1020, o aço inox austêntico e o alumínio. Como podemos verificar através do vídeo, o ímã somente é atraído por alguns dos metais. O que explica isso é que a força magnética do ímã só atua sobre certos metais, como o ferro, o níquel e o cobalto, isso é, sobre os materiais denominados ferromagnéticos. Portanto, como podemos observar no experimento, nem todos os metais testados são ferromagnéticos, o que já era esperado,
levado em conta que nem todos os metais submetidos aos testes possuem força magnética exercida sobre o ímã. Um exemplo de metal usado diariamente que também demonstra esse comportamento são os anéis e pulseiras de prata, que não seriam atraídos pelo ímã se testados, pois a prata não é um metal ferromagnético. É importante termos ciência dessas propriedades, pois na utilização de metais no meio da engenharia implicam diversos fatores e restrições quanto ao seu uso. Tendo como exemplo de fácil compreensão seria a construção de um motor, onde a grande maioria das peças de metal não pode sofrer magnetismo para não afetar os demais componentes. A estação 7, intitulada Expansão Térmica, visa demonstrar as mecânicas da expansão da superfície num material quando recebe calor. O experimento consiste em uma chapa metálica com um furo nela e uma esfera também metálica. Inicialmente se verifica que a esfera não passa pelo buraco da placa. A expansão dos metais quando aquecidos se dá ao maior grau de agitação das moléculas quando aquecidas, afastando-se umas das outras, e por consequência aumentando o espaço físico em que o material ocupa geometricamente. Para que o espaço entre as moléculas fique maior, o buraco também tende a aumentar de tamanho. Caso contrário, as moléculas perto da superfície do furo ficariam mais próximas. Logo, o furo fica maior e o diâmetro da chapa também. E é o que vamos observar no experimento. Após segurarmos a placa metálica sobre uma chama e aumentando sua temperatura, a esfera facilmente passa dentro do buraco que antes não passava. Essa propriedade é amplamente usada para o encaixe de peças, desde escala cotidiana, como por exemplo esquentar a tampa de um jarro para conseguir facilitar a sua abertura, até em escala industrial, sendo usado para o encaixe de chaminés e outras peças.